Shabbat Shalom a toda a congregação do povo do Eterno. Estamos felizes nesse alcaide da tarde e já nós vamos dar início ao culto ao Todo-Poderoso. Hoje são 21 de Shaban, 1445 anos, do calendário de Ismael. Hoje também são 22 de Adar 5.784, do calendário de Abraão. E hoje é dia 2 de março de 2024, do calendário dos italianos e da nova era. A gente vai estar fazendo um tratamento hoje da 21ª porção semanal da Torá, uma paraxá lindíssima chamada Kititsá, então levarás. Essa paraxá, ela encontra-se no altar de incenso do Eterno, que é Êxodos 30, versículo 11, até Êxodos 34, versículo 35. Nós vamos tratar hoje dessa parcela de quando a gente vai levar, o nosso atributo ao Todo-Poderoso. A gente vai tratar disso. A parte alta dela está em 1 Reis 18:1 até o versículo 39 e também Marcos 7, versículo 1 e Marcos 8 até o versículo 38. Tá? A gente vai tratar dessa porção. Não vamos falar tudo hoje, mas uma boa parte dela a gente vai tratar com o maior carinho dessa paraxá do Todo-Poderoso. Adonai Tsevaot, Vossa Majestade, seja bem-vindo à sua casa, a casa que lhe pertence. Todo esse grupo de almas te pertence, inclusive a minha pessoa. Adonai Tsevaot, o Eterno dos Exércitos, ser conosco nesta tarde, fale conosco, trate-nos, cuida de nós, livra-nos de todos os intempéries do maligno, da seta diabólica, do homem sanguinário, da alma perdida, dos espíritos imundos e de toda a circunstância maligna que existe no mundo, que nós sejamos isolados disso e que o Espírito do Eterno ser com a sua casa, ser com as suas e com os seus. Obrigado, Adonai, por o Senhor estar aqui na sua Beit, nesta cidade, um ponto de luz que o Eterno decidiu pela sua majestade que Macaé tivesse. Um ponto de luz de Torá, de Taná, um ponto do povo hebreu, o povo que teme ao Criador e certamente estarão no Olam Rabá, no 8º dia espiritual, que é o mundo vindouro. A porta do mundo vindouro, ela se abre nessa porção aqui, a porção então levarás. E é muito inteligente essa paraxá, porque é uma forma da gente cultuar o Eterno. Será que, irmão Valdo e as irmãs, estamos cultuando o Eterno na forma adequada? Será? Nós vamos tratar disso. Uma contribuição para o culto. Como a gente deve levar a nossa contribuição para cultuar o Eterno? Nós vamos tratar disso. E também nós vamos tratar da bacia de cobre. A gente falou na primeira porção aqui do ano, agora dia 2 ou 7 de outubro, Foi 6 de outubro, foi 7 de outubro que nós falamos da porção do altar de bronze. Nós vamos tratar desse altar de bronze que está aqui no meio. Ele é virtual, não dá para a gente ver o físico dele, mas ele está aqui no meio da congregação. Tá? Está aqui dentro do meio do nosso corpo também, o altar de bronze. Nós vamos tratar dele, vamos tratar do óleo da Santa Unção. Que bom! Nós vamos tratar desse óleo, tá?
Na forma física a gente usa água, né? A gente usa azeite de oliva, mas o óleo da unção existe também espiritual. E vamos tratar do incenso sagrado do Criador, que é fundamental, né? Hoje praticamente a gente nem existe, a gente não consegue identificar esse incenso do Eterno, né, na vida das pessoas, porque a obra satânica impede de a gente queimar incenso santo para o Todo-Poderoso. Nós vamos tratar disso também. 21ª porção da Torá. São 21 porções das 54 existentes, que Moisés e Arão aplicavam no deserto, e todo o seu povo do Eterno, os hebreus e as hebreias, trabalham dentro desse mecanismo da coluna de nuvem, né, e da coluna de fogo. Então a gente está abaixo dessa consciência de 21 porções, né? Nós não podemos sair dessa consciência. Todo povo que quer voltar para o Eterno, quer se libertar da angústia, quer ter uma vida de santidade, deve obedecer o Espírito Santo do Eterno na porção, né? Eu não posso ir para Isaías, sair daqui agora, ir para Jeremias, ir para Naum, ir para pregar Apocalipse, agora a moda vão-se embora, eu vou para Lucas. Não, não é assim. A gente tem que ir na porção do Eterno. Porque o Espírito Santo, ele trabalha em Cafarnaum, trabalha no Líbano, trabalha na Ajuda de Baixo também. Mas se nós estivermos na nuvem da porção da Torá, eu não posso fazer o que eu quero da Bíblia. Eu tenho ela em mãos, mas eu estou dentro dela, né? Eu não posso passar acima das palavras do Criador. Eu não tenho poder para isso. Aliás, nenhum ser humano. Então, a 21ª porção, nós vamos tratar nesse Shabat, nesse período, nesse tempo. A partir do pôr do sol, a gente já pode estudar e tratar a 22ª, né, que já está lá em Êxodo 35. Mas, nesse momento, a gente tem que tratar esses 4 capítulos, do 30 ao 34, né, que trata-se de como a gente deve levar a nossa forma de ver o Eterno no altar. A gente vai tratar disso, tá? E considerações que a purificação hoje não é terrenins. A purificação hoje dessa paraxá é 1 Reis 18, 1 até o versículo 39. A gente não vai ler tudo, vai ler o primeiro e vai ler o 39, tá? As duas extremidades do altar. Nós não vamos dar o sacrifício total por conta do tempo, tá bom? Mas o 1 e o versículo 39 de 1 Reis 18, a gente vai entrar nesse tratamento. Por que, irmão Cláudio? Porque a Torá, ela aplica-se que a parte alta dela, que é o Tanar, no caso reis aqui, é necessário aplicar também, tá? É um complemento, é como se fosse uma vitamina, né? Você está fazendo um tratamento, você tem um antibiótico. E a vitamina é a parte mais alta da revelação espiritual, que está em 1 Reis 18, tá bom? E a sobremesa é Marcos 7:1 e Marcos 8:38, tá? A sobremesa é o final ali, né? Já é o Brit Hadashah, que as pessoas falam Novo Testamento. Então está ali em Moderai 7:1, versículo 8, a gente vai falar também. Eu vou comprimir, porque é uma paraxá muito extensa, nós vamos comprimir as filosofias, a grade, e logo depois a gente já vai para a parte de 1 Reis. Amém? Muito bem. Todos abrindo Êxodos 30, versículo 11. Desculpa a minha voz,
Mas como eu tenho alergia a perfume, quando eu coloco eu fico assim. Meu corpo não aceita perfume de jeito nenhum. Se eu colocar qualquer desodorante, eu fico com a voz embargada e nariz entupido. Mas uma hora, daqui a meia hora, ela melhora. É porque eu coloquei perfume, então eu fico assim. E meu organismo não aceita perfume. Êxodo 30, versículo 11 em diante. Uma paraxá maravilhosa que o Todo-Poderoso venha falar com as suas filhas, com os seus filhos nesse ao cair da tarde. Disse mais o Eterno a Moshe. Aqui no 11 há uma equidade, né? O Todo-Poderoso fala com a gente, com a suma sacerdotisa, com o sumo sacerdote. O que podemos entender, irmãs, no 11, quando disse dessa forma? Disse mais o Senhor a Moisés. A grandeza das ações ao nosso redor é a fala do Eterno. Tudo que está ao nosso redor, fazendo indicações diretas e indiretas na nossa vida, trabalho, vizinhança, contradições, contrapontos, contrapartidas, ou até coisas boas, é o Eterno que fala conosco. Então, esse 11 identifica-se que há algo na nossa família, algo em nós, o Eterno está tratando disso. Está falando pelo lado norte, ou pelo sul, ou pela sua mão direita, ou mão esquerda, né? Então, disse mais o Eterno, a suma sacerdote, ou sumo sacerdócio. Então, isso é importante, no início da paraxá, nós entendermos, porque o nome dela é Kititsá, então levarás. Então, por que a gente leva essa carga tributária de ações, de intempéries, de coisas que incomodam a gente e às vezes prejudica? É o Eterno que está falando conosco, tá? Numa forma positiva ou negativa. E a gente vai entender isso, tá? Para a gente se santificar e ter o respaldo dos porquês, tá bom? Passuque 12. Quando fizeres o alistamento das filhas dos hebreus para a enumeração, pecudei, né? Pecudei, enumeração. Cada um deles dará ao Eterno o resgate da sua alma, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Gente, vou repetir. Quando fizeres o alistamento das filhas e dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles ou delas darás ao Senhor o resgate da sua alma, para que não haja entre elas praga alguma por ocasião do alistamento. O que é isso, irmão Kraus? Nós sabemos que nós nascemos numa condicional pagã. Nossos pais vieram para cá quando descobriu Barzilai, né? O Brasil. E por essa razão a gente veio para cá como escravas ou como refugiadas. Essa é a grande realidade. E aqui formou um mundo de nações, de culturas que desfavoreceu a nossa santidade, né? Hoje as pessoas têm um Deus de 4 cabeças no altar, por exemplo, né? Até mais. Eu estou sendo singelo porque eu sou uma pessoa muito, muito baixa nisso. Mas é impressionante a pessoa ter a Bíblia na mão e dizer que existe 3 ou 4 deuses. Não tem lógica. Se fosse assim, era bom demais, né, Val? Estava com a Ferrari encostada ali, fazenda lá em Poçum, né? 80 virgens, estava bom demais, né? Mas, ainda que esse povo tenha 3 ou 4 deuses, não tem favorecimento algum. Nós vamos entender esse 12, por quê, irmão Kraus? Porque na Torá, no povo de Moisés, de Arão, de Débora, de Uda, de Miriam,
das mulheres essa menina Abigail, né? De toda aquela turma boa lá de Israel, existe um tratamento da nossa alma, do nosso sangue, de Páscoa até o dia da entrega da Torá, que é Pentecostes. São 50 dias que a suma sacerdotisa, o sacerdote, conta o sangue e consagra o seu sangue para o Todo-Poderoso. 49 dias contando o sangue. Você conta o sangue e apresenta ao Eterno. Amanhã à noite, no segundo dia, você conta o sangue e apresenta ao Eterno. Então, o nome que se dá é contagem do sangue. Está aqui no Sidu, vocês ainda não têm, mas vão ganhar. No Sidu tem essas 50 orações. Todas as vezes que você faz a oração, o Eterno percorre da sua glândula pineal até a planta dos seus pés. Comigo acontece isso. Eu perguntei a outros homens da sinagoga do Rio de Janeiro, ele falou, não, Cláudio, comigo também. Seu corpo formiga, parece que é um bicho correndo aqui em você. Incrível. Corre nas coxas, vai lá embaixo, volta, anda quando você acaba de orar. O Eterno faz uma inspeção em você dentro da sua veia. Todinho, parece que é uma formiga andando dentro de você. É o Eterno corrigindo e atendendo e abençoando esse dia que você orou o seu sangue para Ele. E isso nas nações dos 3, 4 deuses não tem isso. E por isso eles recebem as pragas e aborrecimentos. Porque de Páscoa até Pentecostes são 50 dias orando e consagrando o seu sangue para o Eterno. O Eterno pede aqui no versículo 12 isto. Mas as religiões abominam eles, diz que esse é velho, está caduco e esse versículo 12 não serve. Que eu tenho um advogado que é maior do que o dono do mundo e ele resolve por mim. Então isso está trazendo doenças, pragas, problemas na vida das pessoas, porque se você não contar o seu sangue ao Eterno, os demônios contarão para eles. Se perverte a situação. Então isso é muito perigoso. O versículo 12 eu vou ler pela terceira vez para elucidar a congregação e a todos vocês que estão ouvindo. Quando fizeres o alistamento das filhas de Israel para a sua enumeração, cada uma deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, para que não haja entre elas praga alguma por ocasião do alistamento. Então a praga virá se eu não fizer a contagem do homem. Se eu falhar um dia, a praga vem para mim. Então eu tenho que fazer a contagem do meu sangue para apresentar ao Espírito Santo. Para no dia que eu for receber a Torá no Monte Sinai, no dia de Pentecostes, eu vou receber ela de uma forma justa, ou seja, plena. Nada do meu corpo, nada do meu sangue vai repelir a Torá do Eterno. Por que as nações repelem a Torá do Eterno? Porque não fizeram a contagem do seu sangue. Então, logo, os demônios têm a propriedade do sangue deles. Ou seja, a partir de agora eu pertenço ao demônio tal. Porque eu não me consagrei ao Criador. Então, aquele sangue vai ser automaticamente da falange de demônios. Porque você não contou o seu sangue. Você não se consagrou a sua carne para o Criador. Então, tudo do Eterno tem responsabilidade fiscal, horário, tempo, para a gente não cair em ciladas. Eu faço essa contagem desde 2013. Então, vai fazer 11 anos que eu conto. Eu não tinha dinheiro para comprar o Sidu. Eu peguei o Sidu no YouTube, dava pausa, escrevia no caderno. Dava play, dava pausa, escrevia no caderno. Está lá, até hoje lá em casa. O caderno eu escrevia na mão, não tinha dinheiro, mas eu escrevia na mão e fazia na mão
as orações. É esforço, é vontade de santificar, é a vontade de agradar o Eterno. Se a pessoa não tem, se esforça para ter. Hoje eu tenho Sidu, posso fazer. Então tudo é questão de querer. Quando a gente quer, a gente entra no governo do Eterno. Muitos têm facilidade, mas entra de qualquer maneira, ou com um ego muito grande, acha que já sabe tudo e ignora a santificação do Eterno no versículo 12 de Êxodos 30, que é fortíssimo. Aqui está o grande livramento nosso, do nosso sangue, para que os demônios não toquem em nós, no nosso cabelo, na nossa finança, em filha, nosso filho, ou alguém parecido. Pelo menos em nós eles não tocam, não tem como, porque você está consagrado, né? Ele está ali na linha azul para tombar um carro, mas no seu ele não tem como tocar, porque você está consagrado, ele não vai tombar o teu carro. Está louco para tombar de um ali, mas o seu ele não vai tombar, porque você está consagrada. O seu sangue foi consagrado ao Criador. Então ele olha, mas ele não toca. Então esse é o diferencial do povo do Eterno. O que a gente faz está ali, né? Está ali olhando e te observando. E ele quer encontrar uma brecha para tocar em você. Então nós temos que se consagrar, irmãos, para eles não tocarem em nós. Porque se eles tocarem em nós, na situação que nós estamos, a gente vai ficar numa situação difícil, né? Então, o número 12 aqui, tá? Depois vocês leem em casa com carinho, é fundamental da Paraxá. Esse versículo aqui já diz a Paraxá todo, praticamente, né? Fortíssimo, e ele vai nos ajudar a fazer a contagem do Homer. Homer em hebraico é a contagem do sangue. Versículo 13. Ao ser alistada, cada um dará meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Meio ciclo é a oferta do Eterno. O ciclo do Eterno é 20 geras, ou seja, se havia 12 horas de consagração, a metade dessa consagração, nesses 50 dias, é do Eterno. Então você vai ter 6 horas da Páscoa até o dia de Pentecostes, 6 horas você tem que dar ao Eterno nesse período. Não é só contar o sangue e fazer essa oração aqui, não. Abraão não. É você, nessas 6 horas, orar, dançar, cantar, estudar, meditar, se elevar na palavra em 6 horas das 12. Esses 50 dias, 20 geras, no caso, 10 geras, a metade de um gera, né? É isso, é você, além de orar, você tem que dar 6 horas para o Criador. É uma determinação dele, né? Porque você acabou de sair do Egito, está na Páscoa, sua primeira Páscoa é no deserto, né? Só tem lobos, escorpiões, víboras lá, à noite é um frio terrível, né? Não tem ninguém contigo, você não tem ninguém, você está sentindo um frio terrível, né? Porque ninguém está com a pessoa no deserto, só o Espírito Santo e você. De dia um calor insuportável, né? Então, esses 20 geras, metade de um gera, vai nos confortar nesses 50 dias da saída. A gente saiu de um relacionamento abusivo, né? Do faraó lá, e a nossa primeira festa foi no deserto, né? Já à noite ali, ao cair da tarde, e a gente vai fazer esse tratamento. Versículo 14. Toda aquela que for alistada de 20 anos para cima dará oferta ao Eterno. Irmão Cláudio, toda aquela que der, né, for alistada, né, 20 anos para cima, vai dar uma oferta ao Criador? O que é isso, irmão Cláudio? 20 anos é o período que toda a alma está pronta para a batalha, pronta para a guerra. 20 anos é quando o homem pode se casar em Israel. 20 anos
é quando a gente está pronta para ser sacerdotisa ou sacerdote. Em Israel, 20 anos significa Ram. Ram é o filho de Abraão, o filho de Noé, que o Eterno mudou o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque Noé teve um relacionamento abusivo com Ram, né? E o Eterno vê tudo, porque o Eterno não pisca, e colocou-se Abraão como pai de Ram. Então, o nome Avraham, Ave em hebraico é pai, Ave em hebraico significa pai, e Ram é para a batalha. Ram é aquele homem que ajudou a fazer a arca. Ram é o verdadeiro sacerdote. Avraham, pai de Ram. Então, Adonai tirou Ram de um relacionamento abusivo, porque Noé explorou esse filho, e declarou Abraão como filho da descendência africana inteira. Fique bem claro sobre isso. Tá? E esse versículo 14, sobre toda aquela pessoa que já está listada para a guerra, vai dar essa oferta que a gente tem que estar pronta no sentido de ser sacerdotisa, no sentido de casar com alguém, no sentido de enfrentar batalhas espirituais. É isso que o versículo 14 está tratando aqui. Amém? Versículo 15. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do meio do ciclo, quando der a oferta do Eterno para a expiação das vossas almas. Então, quem é rico é quem? É quem tem sabedoria tamanha. O fato dele ser sábio, ele não pode dar mais do que ele já tem. E o pobre é aquele que não tem entendimento de tudo. Mas o fato de ele não ter entendimento de tudo não significa que ele não vai deixar de dar as 10 geras, a metade de um ciclo. Então, ambas as partes, quem sabe menos ou sabe mais, terá que dará a metade de 20 geras, como oferta ao Criador. A oferta nossa aqui é ao Criador. A sua sabedoria que você está absorvendo agora, entendimento, beleza, vibração de santificação, é para você nutrir sua alma, escovar ela, mas é para retribuir ao Eterno. Não é para fazer como os loucos, para perverter para dinheiro, perverter para pegar a mulher em ponto fraco, né, como os homens fazem. Não é para você explorar, como ser um usurpador, explorar o pobre. Eu cansei de ver isso nessas congregações aí. Não. A oferta é para o Criador. Eu tive uma sabedoria, não é para me cobrar e passar cobrando. De graça recebeis, de bondade eu darei. Né? Eu ganho 5 litros e 300 ml de ar por minuto nos meus 2 pulmões. O Eterno não me cobra por eu respirar o ar dele. Então eu tenho que retribuir o bem também de bondade e não cobrar. Né? Então a oferta é ao Criador. Devolve para uma pessoa que chegar aqui derrotada. Poxa, eu já sei isso, eu vou abraçar aquela irmã. Eterno, vou jejuar por fulana que está numa situação terrível. Eu vou fazer, você já passou por isso. Então agora é o momento da sua oferta para essa alma que está debilitada. É isso que o Eterno está tratando aqui. Versículo 16. Tomarás o dinheiro de expiação dos filhos dos hebreus e as designarás para o serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial a favor das filhas de Israel diante do Eterno, para fazer expiação por vossas almas. Então, o recurso financeiro que a gente tem, que a gente fizer, a gente vai dar para a congregação, para a expiação da própria alma nossa. Porque a parte sacerdotal nossa vai ficar sempre em manutenção. A gente não vai falar só de Êxodos 30. Nós não vamos só orar. Nós não vamos só ter um entendimento de alguma coisa espiritual. Mas a gente precisa, na prática, exercer essa função. Precisamos de
abrir uma biblioteca aqui, virtual e física, né? Precisamos ser essa biblioteca. Nós temos que ser uma biblioteca ambulante, né? Então, o recurso financeiro que a gente der é expiação por nossas próprias almas. Fique bem claro sobre isso. Vamos lá? Agora nós vamos tratar da bacia de bronze, que é o altar de cobre. Esse é o primeiro altar que todo mundo no mundo inteiro entra numa sinagoga, né? Até na sua casa, que é isso aqui, ó. Versículo 17. Disse mais o Eterno a Moshe. Passuque 18. Farás uma pia de bronze para a lavatória, com a sua base de bronze, e a porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela colocarás água. Passuque 19. Com a qual a Hardan, os filhos, lavarão os pés e as mãos. 20. Quando entrares na tenda da revelação, lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegar ao altar para ministrar, para fazer a oferta queimada ao Eterno. Passuque 21. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência, pelas suas gerações. Muito bem. Então, portais. Aqui existe um portal. Ele tem dois sentidos, uma entrada e uma saída. Em alguns lugares que a gente vai, às vezes é só um portal de entrada, a gente tem que sair para um outro lado, não é verdade? Aqui é um portal único. Ele tem duas funções, entrada e saída. Nós não estamos vendo, mas existem dois anjos do Criador segurando eles. Esse altar aqui, esse portal. E dentro da tenda da revelação deve ter uma pia. O Eterno pede para que seja de cobre, né? A gente tem aqui, mas ela é de vinil, é feita de petróleo, de plástico, né? Tem outra aqui dentro que parece que é de louça. Então, lá fora há uma realidade de funções, de ações. Aqui dentro há um outro tipo de realidade. E a gente precisa lavar as mãos para adentrar aqui dentro. Então você entrou, lava as mãos e recebe a Torá. Então esse mecanismo é para que a gente não ocorra de impurificar o lugar, e também a gente ter a oportunidade de não estar no mundo vindouro, porque a gente se relacionou com algo impuro lá fora, né? Eu vim de Uber. O Uber sentou milhares de pessoas ali, matadores, prostitutas. Ali está impuro. Então, quando eu chegar aqui, eu tenho que lavar as mãos. Eu não posso tocar em nada santo aqui com o toque que eu toquei no carro daquele homem. Ali pode ter entrado matadores, pessoas sujas, com uma série de situações. Então, nós não podemos deixar de lavar as mãos. O altar de cobre é para a gente purificar os pés, as mãos, que nas religiões eles não fazem isso. Todas as sinagogas do mundo inteiro lava as suas mãos. A maioria, o rabino bota ali fora a pia. Aqui não tem como, que o vandalismo vai quebrar. Mas no Rio de Janeiro, São Paulo, tem ali do lado de fora. Eles botam e lavam a mão, botam só a torneira. E é lavada a mão para depois entrar na sinagoga. Tá? Isso é um preceito da Torá para evitar da gente morrer espiritualmente. Amém? Amém. Bom, e não só isso. O altar de bronze, ele é considerado como a limpeza de tudo aquilo que não nos pertence. Se você tiver algo na sua vida que incomoda a santificação sua com o Eterno vai mover da sua vida. Homem, casamento, filho, o que for, se tiver impedindo, o próprio Eterno vai varrer de você.
porque ele não quer bagunça no ministério dele, ele não gosta. Por isso ele botou o altar de bronze no meio da congregação para a gente lavar os pés e as mãos. E a gente tem que lavar, porque não pode continuar sujeira no meio do nosso corpo, da nossa gente, não pode ter. Então o Eterno ele tem esse mecanismo. Altar de bronze, volto a dizer, é para limpar tudo aquilo que não nos pertence mais. Se você aderir o pecado com você, o Eterno vai remover você e o pecado para fora. Porque ele não aceita divindade estranha na casa dele. Amém? Amém. Versículo 22. Disse mais o Eterno a Moshe. 23. Também tomarás das principais especiarias 500 ciclos de mais pura mirra, de canela aromática, metade a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático, 250 ciclos. 500 ciclos de cássia, segundo ciclo do santuário, e de azeite de olivas, 1. Disto farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Passuque 26. Com ele ungirás a tenda da revelação e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios e o altar de incenso. 28. O altar do holocausto com todos os seus utensílios, o altar de incenso. 29. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimos. Tudo que as tocar será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e santificarás para administrar o sacerdócio. 31. E falarás aos filhos dos hebreus lemor, dizendo: este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro semelhante composição, sagrado é, e para vós será sagrado. Versículo 33, que é o versículo da equidade. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será extirpado do seu povo. Muito bem. É um clássico antigo que a gente vê todos os dias. As especiarias para o óleo sagrado da Santa Unção, a gente já entendeu aqui. Nós não usamos. Irmão Cláudio, por que aqui não tem a mirra, o cálamo, o aloés, né? Não tem essas especiarias, cravo da Índia, né? Cheiroso? Por que você não faz, irmão Cláudio? Vai lá na Boutique Rossi e manda eles fazerem, bota um vidro grande aqui e sai ungindo todo mundo. Por que você não faz isso? Porque o povo hebreu tem o seu sacerdote como o Espírito Santo. O Messias não está aqui fisicamente. E somente quando ele chegar aqui no mundo é que ele vai dar ordem para o sacerdote fazer isso. Então, nem lá em Israel e nem aqui, nós temos a castimonha, a coragem de arriscar em fazer isso. Aquele que fizer será morto. Como é feito o óleo da unção, então? Através de tefilás, de orações. E se você fizer um óleo e ungir uma pessoa que vinha aqui enferma, eu serei extirpado do povo. Eu não posso fazer isso. Nós não podemos ungir ninguém com óleo. O que as nações fazem está contra versículo 33 de Êxodo 30. Você está vendo como as nações estão longe da Bíblia, com a Bíblia na mão, desobedecendo o Espírito do Eterno, sem saber? Mas por que eles fazem isso? Por causa do ego. O ego diz a ele que ele pode fazer, que ele sabe tudo, que ele é sábio. Mas as Escrituras estão dizendo que se eu fizer, não é a pessoa que recebeu o óleo, não. Sou eu que serei extirpado do seu povo. Porque eu não tenho poder moral para fazer isso. Só o Messias, quando estiver aqui. Eu posso usar o óleo para ungir os sacerdotes, as sacerdotisas,
que fazem parte do ministério aqui, que tem consagração, tem o 8º dia, eu posso fazer isso. Eu não posso fazer para em caso de enfermidade ou para uma pessoa estranha. Eu não posso fazer. Se eu fizer isso, não é a pessoa que vai levar a sentença, não. Sou eu que vou ser extirpado. Até não vai arrumar uma doença, uma coisa, e eu vou ser extirpado daqui. E da Bíblia também, ou seja, do mundo. Porque eu passei a carroça na frente do gado. Baruch Hashem, amém. Muito bem, versículo 34. Agora é um incenso, tá? Disse mais o Eterno a Moshe: toma especiarias aromáticas, estoraque, mirra, cálamo e incenso puro. Cada uma delas tomarás por idêntico. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho, na tenda da revelação, onde eu ouvirei a ti. Pois será coisa santíssima. Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos. Santo vos será para o Eterno. Como eu falei, né? O homem que fizer tal coisa, para cheirar, será extirpado do seu povo. Então, a questão do incenso é a questão do pensamento. O incenso físico, esse que vende em casas de umbanda, ou vende em feiras livres, nós não podemos comprar, porque eles vêm lá da Índia, e a Índia tem 86 mil deuses lá, né? Então esses incensos são consagrados a esses deuses, a elefante, deus vaca, uma série de coisas que tem por lá. Então esse incenso não é propício para acender aqui dentro. Qual é o incenso, irmão Cláudio, que eu tenho que acender aqui e na minha casa? Na sua mente. O incenso aromático está aqui dentro, que é o seu pensamento. Como eu falei com a irmã Marise semana retrasada, a intenção, e com a irmã Tânia, é que vai curar a perna e também as dores da irmã Tânia. Da sua não, que está em você. Então, o incenso aromático que você queima aqui é um incenso que você está dando ao Todo-Poderoso. Eu fiz isso para o cigarro, levei 1 ano e 3 meses e me libertei do cigarro, né? Fui imaginando, me libertei de uma série de relacionamentos abusivos, né? Então, você ofertar um incenso de pensamentos bons é o verdadeiro incenso. Se eu der um incenso aqui, fora da Torá, pregando a Torá e pensando bobagem, vou repetir, o que vai acontecer com o irmão? O homem que fizer tal esta para cheirar, será extirpado do seu povo. Então, não podemos ter dois pensamentos. Aqui é pensamento de Torá, de libertação, de amor ao Eterno, de entendimento. Aqui agora não é para você pensar em dinheiro, em família, em problemas. Aqui é um momento de você queimar incenso para aprender a palavra, para purificar sua alma, sua carne, para você ganhar suas bênçãos, ter livramentos. Se você pensar outra coisa, você estará extirpada do seu povo. Fique bem claro sobre isso, porque nas nações eles não explicam isso. As nações têm uma ganância de dinheiro terrível. Só pensa em dinheiro, carro e shopping. É shopping, é Heineken, é uma série de coisas. Só pensa nisso. Ele não pensa na santificação. Eles veem o versículo de Êxodo e abomina, olha com maus olhos, não sabendo que isso aqui é gravíssimo, mas muito sério. Se eu pensar outra coisa aqui agora, em vez de eu pensar a Bíblia, eu serei extirpado daqui. É simples assim. Então, por que eles estão fora daqui, estão extirpados? Porque não estão pensando na Torá, no Criador. É nítido. Através da nossa forma de ver, de viver, você sabe quem é grau de quem é fulano, quem é beltrano. Por que estão extirpados daqui? Porque estão com outro pensamento. Eu não, eu
Eu termino o culto aqui, eu fico pensando em vir aqui, eu de noite eu imagino aqui, eu sinto saudade daqui, de estar com vocês. Mas o povo não pensa assim, o povo quer coisas físicas. Todos nós vamos ter coisas físicas, precisamos, né? Nós precisamos de uma bacia, alguma coisa, de uma vassoura, de um carro, alguma coisa. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a nossa purificação e a nossa santidade. Espiritual mesmo não pode ter dois pensamentos. Não pode. Se tiver, a situação fica complicada. Aprendi isso com as pessoas da Bíblia, com o Espírito do Eterno, lendo bastante. Então, agora é o momento da gente ganhar a nossa bênção, a nossa libertação. E não pensar em problemas porque o Eterno é grande. O problema que está lá na sua casa, o Todo-Poderoso vai resolver lá. Agora nós vamos entender Êxodos capítulo 30, 31, Reis 18, que a gente vai entrar agora. Nós vamos parar agora, vamos para Reis 18, 1. Né? Então a gente tem que entender isso. Tá? Todos abrindo Reis 18, 1. Primeira Méler 18. Samuel 20. Nossa. Tá bom. Vamos lá. Baruch Hashem, bendito seja a tua Adonai. Eu vou ler rápido, tá? Não gosto, mas eu vou ler rápido. Aqui aos autos da 21ª porção semanal da Torá. Elias apresenta-se diante de rei Acabe. Depois de muitos dias, veio Eliarro, Davá de Adonai. No terceiro dia, Lemor. Vai, apresenta-te a Acabe, eu mandarei chuva sobre a terra. Então Eliarro foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadiá, o mordomo. Obadias temia muitos ao Eterno. Passou que Dalet 4, pois sucedeu que, destruindo Iazabel, os profetas do Eterno, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa copa e 50 noutra. Os sustentou com pão e água. Passou que 5, disse Acabe a Obadias: vai pela terra e a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem, e foram a sós, Acabe por um caminho e Obadias por outro. Zaime, quando Obadiá já estava em caminho, eis que Eliarro se encontrou com ele. E Obadiá, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu Adoni, Eliarro? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. 9. Ele, porém, disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? 10. Vive Adonai, teu Criador, que não há nação nem reino aonde o meu Adão não tenha mandado em busca de ti, dizendo-lhes: aqui não está. Então fazia-o jurar que não te haviam achado.
11. Agora tu dizes, vai, diz a teu Adão, eis que Elias está aqui. 12. E será que, apartando-me eu de ti, o rua do Eterno te levará, não sei para onde. E vindo eu dar novas a Acabe, não te achando ele, matar-me-á. Todavia eu, teu servo, temo ao Eterno desde a minha mocidade. Versículo 13. Porventura não disseram ao meu Adão o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Eterno, como escondi 100 dos profetas do Eterno, 50 numa cova e 50 noutra. Eu os sustentei com pão e água. Passuque 14. E agora tu dizes, vai, diz a teu Adão, eis que Elias está aqui, ele me matará. E disse Eliarro, vive Adonai dos exércitos de Sabaote, em cujas presença estou. Que deveras hoje eu te apresentar-me a ele? 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. Passuque 17. Sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe, és tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias, não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Eterno, por teres tu seguidos a Balaíns. Agora, pois, mandam reunir-se a mim, todos Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Passuque 20. Então Acabe convocou todos os filhos dos hebreus, reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor Eterno seguiu, mas se Baal seguia, o povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo, só eu pequei, só eu fiz dos profetas do Eterno, mas os profetas de Baal são 450 homens. Passuque 23. Dele-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e os dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Criador. Eu invocarei o nome do Eterno, e há de ser que o Eterno, que responder por meio de fogo, esse será o Eterno. E todo o povo respondeu, dizendo, é boa esta palavra. Disse, pois, Elias, os profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos, preparai-vos primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do Senhor, vosso Criador, mas não meteis fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-nos, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos! Porém não houve voz, ninguém respondeu. Saltavam em voz do altar que tinham feito. 27. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pois ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite que os acorde. 28. Eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Passuque 29. Também sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu, nem atendeu. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias preparou o altar do Eterno, que havia sido derrubado. 31. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Eterno, dizendo, Israel será o teu nome. Versículo 32. E com as pedras edificou o altar, em nome do Eterno. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente.
33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, e os pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu de água também o rego. 36. Sucedeu que, sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Adonai, eterno de Abraão, eterno de Isaque, eterno de Israel, seja manifestado hoje que tu és o eterno de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Versículo 37. Responde-me, Eterno, responda-me, para que este povo conheça que tu, ó Eterno, é que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Eterno, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. 39. Quando o povo viu isto, prostraram-se, todos com o rosto em terra. Disseram: Adonai é o Eterno, Adonai é o Eterno. Baruch Hashem, amém, amém, amém. Gente, esse efeito, ele foi magnífico naquele período. E hoje é sobre nós também. Eliyahu Hanavi está ali. Eliyahu Hanavi está ali. Elias Hanavi está ali. Elias Hanavi está aqui. Elias Hanavi não faleceu. Elias subiu aos céus com carruagem de fogo. Elias está vivo. Elias mandou todos os profetas encherem o ermo e o altar de água 3 vezes, encharcando bem a lenha, encharcando bem todo o processo do altar com água, e logo ele invocou o nome do Eterno, mas ele colocou antes as 12 pedras, cada pedra com o nome da sua tribo, e o Eterno desceu fogo e consumiu, e lambeu a água também ali, tratando de que o Eterno é vivo. E os profetas de Balaim, eram 450, invocaram de manhã até as 3 da tarde, mas não houve nenhum sucesso. E Elias até debochou deles ali, né? Como ele falou, né? Eles devem estar dormindo, então o Deus de vocês deve estar viajando, porque até agora não desceu fogo. Né? E essa noite, irmã Marise, irmã Joana, irmã Maria, irmã Eunice, irmã Tânia, irmão Valdo, irmãs e irmãos que estão ouvindo esta voz. Esta noite, o Eterno dos Exércitos enviará o seu fogo para consumir todo o holocausto pervertido, todo o mal da sua casa, da sua família, tudo aquilo que não provém do Eterno será queimado com fogo e restituído o seu altar pelo mérito do Eterno, pelo mérito de Elias Hanavi, pelo mérito de Yeshua, pelo mérito de Moisés. Esta noite, o fogo do Eterno estará visitando e lambendo toda ação do mal que está na sua casa, nos seus filhos e nas suas filhas, netos e netas, no seu corpo, na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida amorosa e na sua vida financeira. O Eterno vai queimar isso e vai trazer o azeite da unção, um incenso da unção sobre a sua vida. Você receba agora, pelo mérito de Yeshua, pelo mérito de Elias Hanavi. Amém. Amém.
Muito bem, E o Criador, Pai, né? tudo é o Criador, mas ninguém. O Eterno está enviando esse fogo, é um fogo etéreo, a gente não sente ele, mas ele é mais quente do que o fogo físico. Ele vai queimar todo o mal, tá? Que está atribuindo e incomodando, né, a sua família. Pode acreditar nisso. Tem que acreditar que é o homem. É. Pode acreditar que o Eterno está fazendo isso. Por incrível que pareça, o Eterno agora vai entrar queimando todo o mal que vem oprimindo a sua família, oprimindo o seu lado emocional, né? Obras de Azazel, obra dos Amalequitas, obra de todo esse interpério maligno, uma orquestra, né, suja do perverso Amã. A gente vai falar daqui a 2 paraxás sobre ele, né, desse perverso espírito que vem afugentando o povo do Eterno, e vocês vão conseguir a sua libertação, a sua shalom, a sua verdade, a sua alegria. A alegria hoje está sendo restabelecida aqui, nos vasos de honra do Eterno. A gente não está aqui de brincadeira, nós estamos aqui falando com as paredes, nós estamos aqui cultuando ao Todo-Poderoso. Devemos buscar as boas novas pelo velho de Yeshua, que está vivo também, tá? Elias está vivo, e são testemunhas que virão, né? Enoque está vivo, eles virão agora para dar o anúncio que o Mashiach está vindo, né? As 2 testemunhas, eles virão agora. Foi anunciado agora em 2021, em setembro de 2021, que os levitas receberão um silêncio. A partir de 2024, receberão um silêncio, e esse silêncio, depois dele, virá as 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas vai anunciar a Torá, anunciar o mecanismo do Eterno, tá bom? E a gente vai estar também fazendo um sacrifício, tipo um Haklai, sacrifício também de jejum, para a congregação aqui, de uma forma geral. Ajude-nos na oração de Salmo 16, tá bom? Salmo 79 também. Ajude-nos nesses 2 salmos, 10 vezes cada um, e, se possível, fizer jejum com a gente, para nos ajudar a se elevar espiritualmente e ter a nossa bênção atribuída, conquistada. A nossa bênção é um direito nosso, não é de mais de ninguém. Muito bem, nós vamos agora estar tratando livro de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Marcos 7, 1. Depois Marcos 8, 38. 7. Baruch. Livro de Mordecai, Zaime, capítulo 7, 1. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 1, e depois 8, versículo 38. Muito bem, que diz assim: foram ter com Yeshua os parushins, e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. É bom nós entendermos que o papel do povo hebreu é um caráter
sacerdotal. Somos livres? Sim. Temos os nossos atributos e temos as nossas responsabilidades fiscais. Mas o Eterno nos atribuiu nação sacerdotal. Nós somos sacerdotisas e sacerdotes da Torá do Eterno. Essa é a diferença. Parush. O que é isso, irmão Cláudio? Como nós estamos longe da Torá, a gente tem uma linguagem de padre ou pastor, mas Parush não tem, né? Parush é fariseu, que também não é fariseu. Fariseu é uma palavra grega que a igreja colocou na Bíblia, mas esse nome não existe. E atribui um ódio, né? Um antissemitismo. Fariseu é isso, fariseu é aquilo. Fulano foi falar com o fariseu é hipócrita. E fica esse discurso antissemita na sociedade atual porque não conhece Bíblia. Parush é um ser que é responsável pelas escrituras sagradas, por fazer Bíblia. Isso é o Parush. Parushins, são homens que seguem, que escrevem a Bíblia. Isso é o Parush. O nome fariseu está errado. E aqui ele disse que teve com Yeshua, teve com os fariseus, com escribas, vindo de Jerusalém. Então, nós estamos diante do 8º dia, com a Escritura Sagrada, vindo de Jerusalém, né? Que o mata ali é África, essa região aqui já é Israel. Para lá é Bolívia, Brasília e Bolívia. O oeste é o fim da terra, o leste, onde nasce o sol ali, é África, né? E Japão e em frente. Mais ou menos para cá, Oriente Médio. Então, nós seguimos a Torá do Eterno de Jerusalém. Nós não seguimos a interpretação do caráter da Itália e da Grécia. Nós não seguimos isso. Nós seguimos os paruches, que são os homens escribas da Escritura Sagrada, que vem de Jerusalém. Essa é a diferença. Nós não seguimos Roma, qual é o nome do outro lugar lá? Milão, né? As meninas viram top model aqui no Brasil e vai desfilar em Milão, não é isso? Gelibint, né? Aquele lugar que tem vinho gostoso, de Andrea Bocelli. Eu esqueci o nome do lugar lá também. Nós não seguimos italianos. A religião italiana, que tem pastor, presbítero, nós não seguimos isso. Isso aí é uma visão italiana e gregoriana da Grécia. Nós não temos nada com isso. Nós seguimos lá, em Jerusalém, o povo que trabalha na Escritura Sagrada de Jerusalém, não de Roma, da Itália. Está tudo envolvido no sistema papal. Nós não seguimos isso. Eu já segui, né? Eu achava que estava certo. Quando a gente tem uma forma de zona de conforto, aqui está ótimo, a praia boia está boa, né? Está uma maravilha. Mas depois você vai ver que estava no erro, né? Então é o estudo, tá bom? Então eu não vou prolongar o 7, que ele é muito bom. Mas aqui no 1 já diz tudo. Agora nós vamos para o 8, versículo 38. Tá bom? Virou. O Passuque 8 aqui é magnífico. Ó. Capítulo 8, versículo 38. Que diz assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na honra
de seu pai com os seus malás, kadosh, anjos. Né? Vou repetir o 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a honra, na honra de seu pai com os seus kadoshis, malás, santos anjos. Por que que Yeshua falou isso? Porque a nação hoje ela é adúltera e pecaminosa com as escrituras. Então, no 1 aqui, a gente já se salvou. Não, nós estamos em Jerusalém. Nós estamos em Jerusalém. Nós não temos nada com isso. E aqui ele já advertiu. No dia que eu voltar para julgar, ele já avisou aqui, ó, bem claro e alto. Vou ler bem claro para entender. Quando ele voltar, olha, porque porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecaminosa se envergonhar de mim, ou seja, não quer botar túnica, não quer guardar o mandamento do sábado, não quer guardar as leis do Eterno. É isso que ele quis dizer. Né? E está num sistema adúltero e pecaminoso, achando que lá é santo. Olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, porque a palavra santa envergonha o ímpio. Né? Ele não vai falar que é Jerusalém. Ele não vai. Ele não vai dizer que eu guardo sábado. Lá na Praia dos Cavaleiros agora, você chega lá, boa tarde, boa noite, garçom e tal. E você é de onde? Você é de Marrocos? Não, eu sou de Macaé mesmo. Eu estou com a veste diferente. Você é o quê? Eu sou hebreu, eu guardo sábado. Ninguém tem coragem de falar alto numa pizzaria essa hora isso. Me vergonha eu falar que guardo sábado. Eu tenho que trabalhar de domingo a domingo para mostrar que eu sou rei, eu sou o Todo-Poderoso, né? Ele diz aqui, também dele se envergonhará o Filho do Homem. Né? Ele quis dizer, eu vou sentir vergonha dele também, quando vier a honra do seu Pai com os seus santos anjos. Então, ele vai sentir vergonha dessas almas que repelem a santificação com o Criador. É isso que o nosso querido Yeshua quis dizer para nós. Eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu gosto. Qualquer hora eu vou tomar banho lá no Cavaleiro com essa roupa. Meio-dia, vou chegar lá e vou cair dentro d'água, para todo mundo ver. Eu não tenho vergonha, eu vou no Rio de São Paulo assim. Qualquer hora eu vou mergulhar lá na Praia dos Cavaleiros, meio-dia, de túnica e coisa assim, porque o povo tem que entender que o Eterno existe. E que a gente não tem vergonha de nada. Eu posso ir lá tomar banho até agora, não acabar o culto. Vou lá, entro dentro da água, entro dentro do restaurante e saio e vou embora para casa. Para mostrar a eles que eu não tenho vergonha. E que o Eterno existe, que nós temos que se santificar também. Né? E eu gosto muito de lidar com esse mecanismo da Torá. Tá? Acho que é conveniente para nós. E o capítulo 31, o capítulo 32, que fala do bezerro do ouro, fala do sábado, capítulo 31, capítulo 33, que fala das promessas, a gente vai falar na próxima semana. Nós vamos fazer agora o Kiddush de Shabbat, tá bom? E agradecer ao Criador por esse culto maravilhoso que elucidou como a gente deve entrar para ser servo do Criador, para ser uma oferta alçada, para a gente entender esse mecanismo de como a gente aplicar um incenso aromático, né? O incenso, o óleo da unção. Né? A gente entendeu que o óleo da unção, o incenso aromático, tudo isso, o altar de cobre, a gente falou também, né? Do altar de incenso, altar de cobre, a gente precisa entender. Para entrar na congregação, tem que lavar as mãos e entrar no altar de cobre. O que o altar de cobre vibra em nós? Ele traz a realidade do Eterno para nós. O Eterno nunca mente para ninguém.
Então, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, os primeiros meses vem uma prova terrível e algo assim de confronto com a realidade. E o cobre vai lavar, né? Essa gordura vai bater no cobre e vai sair na canaleta para fora. Então, o altar de cobre, ele faz você, irmã Tânia, sentir que com o eterno é desse jeito. O cobre é um metal que ele absorve o que você sente. Se você comprar uma pulseira de cobre, botar no seu pulso, se você estiver sentindo mal, alguma coisa, ela fica verde, esverdeada. Ela soa, fica azul, verde, esverdeada. Você tem que lavar ela. Se você estiver muito triste, o cobre fica pretinho. Ele absorve toda a energia ruim, doença ruim, tudo para ele. O altar de cobre faz isso. Então, aquilo que não presta, energeticamente, se você se entregar ao eterno aqui, ele vai remover da sua vida. Seja lá quem for. Pode ser o passarinho azul do bico preto mais bonito da terra. Mas se você voltou para o eterno e está no altar de cobre, ele certamente, se você se consagrar lavando as mãos quando entra aqui na sua casa, ele vai tirar o mal da sua vida. Isso é a primeira etapa para entrar no tabernáculo do eterno. Eu já estou nessa fase desde 2011, não é fácil, tá bom? É provas tremendas e que eu passei, e o altar de cobre não é brincadeira, tá? Ele esquenta, né? Porque é ele que dá luz, aqui dentro tem cobra. Você vê como ele é tão nobre, ele é mais nobre do que o próprio ouro, o cobre. Ele esquenta, ele é muito frio também, então o cobre tem essa propriedade. Você vai lidar com coisas que vai ser muito frio, vai ser muito quente, ele vai absorver todo o mal para ele. Então aquilo que não te pertence, não pertence ao Altíssimo, ele vai remover amizade, trabalhos, relacionamentos em todas as áreas. O Eterno vai remover da sua consciência, dos seus pés, porque você entrou na casa dele. Se você teimar e insistir, ele arranca você daqui e você não volta mais. Porque o altar dele não pode ter sujeira, não adianta. Se eu tiver sujeira, ele arranca o daqui e bota outro. Acabou. É simples assim. Eu nem chego no Santo dos Santos. No altar de cobre ele já me bota para fora. Porque o Eterno é kadosh, ele não gosta de brincadeira, ele não tem conversa fiada. Não tem como enganar o Criador. É impossível. Tá? Então, vocês que estão buscando o processo da cura, vamos fazer os exercícios do Eterno, conforme rezo a Torá. Vamos se aproximar desse menino do chá. O chá vai ajudar muito vocês. Eu fiquei dessa semana a mandar para vocês, mas até terça-feira eu envio para cada um aqui, anotadinho como fazer, né? E vamos fazer esses chás para purificar nós, tá bom? Eu não tomei a vacina, mas vocês tomaram, entendeu? Mas mesmo que eu não tomei, eu tenho uma relatividade com ela de forma indireta, né? Então eu preciso tomar o chá também, porque a proteína spike, ela é um vírus e ela entra na corrente sanguínea das pessoas, entendeu? Ela entra pela mucosa, pelo beijo. Então, mesmo que eu não tomei, eu preciso tomar o chá também, entendeu? Porque eles fizeram isso para prejudicar a população. Então, a gente precisa limpar com o chá de funcho, que é o primeiro, unha de gato, que é o segundo, o terceiro é cúrcuma, e depois o 5 folha, que é para desinflamar, e aí vai, né? E aí a gente vai limpando para depois a gente ir para os cobres, que a gente vai ter que botar no nosso pulso, cobre, no pulso, caneca de cobre, para botar atrás do seu celular, entendeu? Uma placazinha de cobre com a fita atrás da sua bateria, tem que botar uma placa de cobre ali.
Entendeu? Todas as pessoas estão fazendo isso para amenizar a dor da vacina, para a torre 5G não enviar energias eletromagnéticas para você poder ficar com dor de cabeça. Entendeu? Então, essa vibração quântica do mal também não afeta o seu aparelho celular. Então, o cobre é muito bom para isso. Nós vamos trabalhar com as chapas de cobre, tá? Para fazer a purificação. E eu já tenho o WhatsApp da pessoa que tem essas chapas, que vende. Eu peguei a chapa com essa pessoa e a gente vai fazer esses tipos de tratamento, tá bom? O Eterno me revelou a planta para a gente tomar. Eu não revelei o nome, né? Vou anotar. Se alguém fizer alguma covardia comigo, vai estar anotado lá em casa. Porque a gente está em guerra espiritual. Então a gente precisa se calcitar, né? Se precaver de tudo. Nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual e a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Né? O mundo não é o que você está vendo, tá? A falsidade reina, é grande e poucas pessoas têm bom caráter. Poucas pessoas têm um coração bom do Eterno. A maioria... Quase que nada. A maioria não presta e a gente tem que se precaver desse grupo de pessoas. Amém? Vocês trouxeram o pão? Não. Tudo bem. Então, que horas tem? 7 e pouco. Então fica assim. A gente vai encerrar mais cedo hoje, tá bom? E que o Eterno abençoe todos nós nesse ao cair da tarde. Vamos levantar para fazer a oração final. A gente vai fazer a Bicat Kohanim. Bicat Kohanim em hebraico é oração sacerdotal. A gente faz em hebraico e também em português. Porque a gente já está acostumado sempre na nossa língua, né? Português. Mas a santificação é boa em hebraico, eleva muito mais a nossa alma. E depois a gente faz em português. Yevrei Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekunekai Isa Adonai Panaveleha Veaceleha Shalom. Elohim é Rei fiel. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti. Tenha gracia. Tenha o Eterno bondade de ti e põe em ti a paz. E porão o meu nome sobre os filhos, as filhas de Israel, e eu as abençoarei. Shavua Tov, uma boa semana a todo o povo do Criador. Que o Eterno guarde a todos vocês, livre de todos os males, a todos nós, e que tenham uma boa semana de esperança, de alegria, e que o Eterno liberte todas as pessoas que estão em angústia, tristes. Ó Eterno dos Exércitos, visite a sua família, as pessoas que estão cativos no mal, nas drogas. Ó Todo-Poderoso, nós te pedimos que visite as pessoas que estão no processo cativo da droga, da bebida e de todo tipo ruim. Ó Eterno, visite esses homens, essas mulheres, as crianças jovens, traga o seu povo para a tua casa. Eterno, abençoe todos nós. Amém. Terminado o culto ao Todo-Poderoso. Yud Revaverê é o nome do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Shalom, shalom a todos. Sábado que vem, às 18 horas, culto ao Criador. Domingo que vem, culto ao Criador. E também Rosh Chodesh, início do mês, e também festa ao Criador. Shalom, meu querido. Que o Eterno abençoe, irmão. Amém. Obrigado, Eterno dos Exércitos.